Agora sim, pessoal, a gente vai resolver questões referentes ao Comitê de Política Monetária. Vamos lá, então. Primeira, dentro do sistema de metas para a inflação, o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação. A partir dessa meta, o Comitê de Política Monetária do Copom, do Banco Central do Brasil, reúne-se periodicamente para analisar a economia brasileira. Nesse contexto, é a atribuição do Copom. Então, ele quer saber qual que é a atribuição do Copom. Lembrando que quem define a meta para a inflação é o Conselho Monetário Nacional. Isso a gente viu aí na aula do Banco Central, né? Que quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. E quem executa a política monetária para garantir que a inflação do ano em vigência seja de acordo com a meta que foi estabelecida é o Banco Central. Então, o que ele quer saber é o seguinte: qual que é a atribuição aqui do Copom? É definir a meta da taxa Selic? É isso, né? Então tá aqui a resposta na primeira. Determinar o papel do Banco Central, o Copom, que é o próprio Banco Central, é vinculado aqui ao Banco Central. O Copom vai determinar o que o Bacen vai fazer no mercado cambial? Não. Formular normas aplicáveis ao sistema financeiro nacional? Não. Quem é a parte de normas, isso é do Conselho Monetário Nacional. Divulgar diariamente a taxa de juros de curto prazo para operações realizadas no mercado financeiro? Também não é atribuição do Copom. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras de outras entidades conforme a legislação em vigor? Quem autoriza o funcionamento é o Banco Central, não o Copom. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina, nas reuniões de seu Comitê de Política Monetária, o valor máximo. O que o Banco Central determina, de forma periódica? Então aqui é a resposta, meta da taxa Selic. Mas vamos lá. Valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário? Não. Quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação dentro dos limites autorizados? Também não. Valor máximo de todas as formas de crédito? Não. Valor máximo de fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindo do exterior? Também não. Olha só como vai jogando funções aqui para o Conselho, para o Copom que não fazem parte do Copom, tá? Taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos? Sim, essa taxa aqui é a taxa Selic Over. Lembre-se que quando a gente estiver falando do Copom, tá, a gente tem praticamente aí três funções, tá? É a conjuntura econômica, fazer análise, né? Conjuntura econômica. Olha, tem que ser alguma coisa nesse sentido. A gente tem a principal, que é definir a meta da taxa Selic. E olha só como essa questão, ela diz que ele determina a taxa de juros de referência. Na verdade, ele determina a meta para essa taxa, né? Mas tudo bem. E ainda, publicar o relatório de inflação. Então, são essas. Aqui ficou meio feia a letra, né? Vamos de novo. Publicar. Vou colocar só relatório de inflação. Relatório de inflação. Então, são as funções, mas aqui com um grande destaque para a meta da taxa Selic. Em questões é normal aparecer que o Comitê de Política Monetária ele determina a taxa de juros de referência, ele determina a Selic. Não está 100% correto, mas infelizmente as provas adotam bastante isso. O correto seria dizer que ele determina a meta, porque a taxa propriamente dita é como a gente viu, né? Ela é determinada através das negociações que acontecem diariamente entre instituições financeiras com a utilização de títulos públicos federais como garantia dessas operações. Próxima. O Comitê de Política Monetária do Banco Central estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom administra as reservas internacionais do país? Do Brasil? Não. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, a taxa Selic. De novo aí, né? A Cesgran Hill gosta de dizer que o comitê ele determina a taxa de juros. Na verdade é a meta, mas está correto. Presidido pelo Ministério da Fazenda? Não. Impõe limites mínimos de capitalização? Também não. Impede? Também não. Vamos lá. O Comitê de Política Monetária, instituído pelo Banco Central do Brasil em 96 e composto por membros daquelas instituições, essa daqui é boa, hein? Toma decisões sobre a taxa de juros de longo prazo? Não. A respeito dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais? Também não. De acordo com a maioria dos participantes nas reuniões periódicas de 2 dias, tudo nos faz marcar essa alternativa, né? Tudo nos leva a marcar essa alternativa, mas está errado, tá? Porque lembre-se que no Copom participam das reuniões do Copom, além dos nossos membros da diretoria do Banco Central, os agentes de departamento, os chefes de departamentos. Esse pessoal que participa das reuniões não vota.
Então não é de acordo com a maioria dos participantes, mas é de acordo com a maioria da diretoria colegiada do Banco Central, que são os diretores e o próprio presidente. São eles que têm o voto. Então, no detalhe, mas está errado. A serem ratificadas pelo Ministério da Fazenda, não, elas não são ratificadas por nenhum órgão. Conforme os votos da diretoria colegiada, aí sim, tá? De acordo com maioria simples dos votos que são feitos de forma oral pela diretoria colegiada e ainda tem o voto de qualidade do nosso presidente. O comitê do presidente do Banco Central, tá? O Comitê de Política Monetária, Copom. Essa daqui, acho que faltou o texto, tá? Mas vamos tentar responder mesmo sem. Deve ser toma decisões a respeito da taxa de juros de longo prazo. Não, eu só copiei aqui, ó, pegou uma questão com a outra. Então, desconsiderem essa daqui. As atribuições do Comitê de Política Monetária, Copom, incluem a definição da meta para a inflação, ou seja, entre as atribuições aqui do Copom, é ele que vai incluir a definição para a meta da inflação? Não, né? A gente viu que quem determina a meta da taxa de inflação é o Conselho Monetário Nacional, cabendo ao Banco Central, através de seu Comitê de Política Monetária, também determinar a meta de taxa de juros de referência no mercado, que é a Selic, para atingir o objetivo de entregar a inflação dentro da meta prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Claro, o Banco Central também executa outros instrumentos de política monetária, mas aqui a gente está falando do Copom, então não é o Copom que define a meta, é o Conselho Monetário Nacional. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, tem por principais objetivos estabelecer as diretrizes da política monetária, definir a meta da taxa de juros básica no Brasil e seu eventual viés. Eu trouxe essa questão aqui porque percebam que é uma questão de 2021 e trouxe o tal do viés, né, que foi extinto e não faz parte mais das atribuições do Conselho, do Comitê de Política Monetária. Hoje ele utiliza o tal do Forward Guidance, que diz para a economia como um todo quais serão as suas próximas ações na política monetária. Antigamente ele utilizava o viés mais ou menos nesse sentido. Então, trouxe aqui para vocês que mesmo depois da extinção ainda apareceu em prova, então é importante saber que se aparecer lá que dentro dos objetivos do Comitê de Política Monetária aparecer que ele define a meta da taxa Selic, seu eventual viés, pode ser que ainda assim esteja correto. Tem que analisar a questão como um todo para ver se faz sentido ou não. Tá? Então, vamos lá. Para a consecução do objetivo 2, que é definir a meta de taxa de juros básica no Brasil, o Banco Central do Brasil, ele emite títulos públicos? Não. Emite títulos do próprio Banco Central? Também não. Agora, ele realiza operações de mercado aberto. Lembre-se do exemplo, né? Se a meta ela é de 4% e a Selic over hoje ela está em 3%, cabe, coloquei 3,5% no exemplo, né? Até vou voltar com os mesmos números. 13,5%. Cabe, então, ao Banco Central, através das operações de mercado aberto, garantir que essa Selic que está sendo praticada no mercado se aproxime da meta da taxa Selic. Realize o controle da dívida pública, controle as reservas internacionais do país, também não. O Copom reúne-se ordinariamente. Lembre-se, a gente tem reuniões ordinárias e extraordinárias. Tá? 12 vezes no ano? Não, né? São 8 vezes no ano. Essas são as reuniões ordinárias, que tem o calendário definido no ano anterior. Sempre que necessário, e extraordinariamente, sempre que necessário por convocação do presidente. Aí sim, essa última parte está correta. As reuniões extraordinárias elas vão acontecer sempre que houver a convocação do presidente. Mas as ordinárias elas são são 8 vezes ao ano, que dá aproximadamente a cada 45 dias. São definidas em um calendário que vai ser publicado até junho do ano anterior, até o final de junho do ano anterior, em que vai acontecer as reuniões, podendo sofrer ajustes até o último dia útil do ano em que foram publicados. Então, está errada porque são 8 vezes e não 12, apesar da última parte ela estar correta. Compete ao Copom avaliar o cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados. Sim, com base nos quais são tomadas as decisões de política monetária. Essas decisões aqui de política monetária é definir a meta da taxa Selic. Tá? Então, tá correto. Tanto que eu vou voltar aqui para vocês. Essa ideia aqui que eu coloquei para vocês de conjuntura econômica também pode aparecer aí, como apareceu aqui, como conjuntura, né? Como é que ele colocou? Cenário macroeconômico. Então está correto. E através desse cenário macroeconômico, tomar as decisões de política monetária, que na verdade é definir a meta da taxa Selic. Então,
terminamos aí mais uma resolução de questões. Até uma próxima aula e valeu!